Olá, amigos do canal Adminautas, estamos aqui mais uma vez, dessa vez para falar da pílula voltada para o orçamento de custos. Bom, quando a gente fala de orçamento de custos, e hoje esse é o tema da nossa pílula de hoje, a gente precisa levar em consideração que não dá para fazer previsão de custos sem primeiro ter feito a previsão de vendas que nós vimos na pílula 5, ok? Nós precisamos primeiro fazer essa previsão de venda, porque é dessa previsão de vendas que eu vou contabilizar o custo da unidade vendida. E para eu contabilizar o custo da unidade vendida, é inevitável que primeiro eu monte a minha ficha técnica. O que é a ficha técnica? Bom, se eu tiver um negócio de bolo, a minha ficha técnica nada mais vai ser do que eu pegar a lista dos ingredientes que eu vou gastar para produzir o bolo e eu apropriar quanto eu vou gastar com cada um deles e depois eu agregar o custo com mão de obra. Bom, se a minha mão de obra ela é variável, por exemplo, alguém faz para mim e eu pago por produção, isso é custo. Ele é um custo variável. Entretanto, se eu tenho funcionários e eu pago a ele um salário mensal, esse custo, na verdade, vai ser um custo fixo. É importante eu entender a diferença entre custo. Primeiro, entender a diferença entre o que é custo e o que é despesa. Custo é aquilo que eu gasto para compor o produto ou serviço. No caso do nosso bolo, vai ser a farinha de trigo, vai ser ovos, vai ser óleo, vai ser açúcar, vai ser sal, enfim, todos os ingredientes. Isso é custo. Aquilo que eu aproprio diretamente no produto, isso é custo. Agora, aquilo que eu gasto depois que o meu produto está acabado, o produto chegou lá no estoque, o que acontecer? A partir desse ponto, ele passa a ser despesa. Se o meu negócio é uma indústria, o meu custo é tudo que eu gasto para produzir. Se o meu negócio é um comércio, o custo para mim é tudo que eu gasto até que o produto chegue no meu estoque. Então, assim sendo, eu tenho o valor que eu pago ao meu fornecedor é um custo. Agora, o frete que eu pago, digamos que eu compre, eu vou ter que pagar o frete. O frete ele também tem que ser incorporado ao meu custo. Se o caminhão estiver na porta do meu estabelecimento e eu preciso de um chapa para descarregar, ele ainda é um custo. Agora, quando chegou, entrou no estoque, desse ponto em diante, tudo é despesa. Eu preciso, sei lá, eu tenho comércio de alimentos, então eu preciso fazer combate a pragas. Combate a pragas, ele é despesa. Eu preciso de movimentações internas, porque eu quero movimentar, tirar a mercadoria desse ponto aqui e levar para o outro ponto. Isso é despesa, ou seja, tudo o que acontece aí vai entrar na parte de despesa, aluguel, sei lá, o aluguel da loja, a energia, a água, o salário dos vendedores, tudo isso é despesa e compõe um outro orçamento. Hoje nós estamos falando do orçamento de custo, que é o que eu gasto com, no caso da indústria, matéria-prima e mão de obra para poder fabricar o meu produto, e no caso de uma loja, é o que eu vou gastar até que a mercadoria chegue no meu estoque. São duas situações que elas me ajudam a entender direito qual é o limite entre custo e despesa. Um outro gasto que teria seria investimentos, que já foi tema de uma pílula já específica que a gente abordou. O investimento é o que eu gasto para estruturar o meu negócio. Então eu vou ter 3 formas de gasto: investimento, custo e despesa. Hoje nós estamos falando de custo, ok? Então veja só, já que agora eu montei a ficha técnica do produto e eu sei quanto eu gasto com cada produto, eu posso agora dizer o seguinte, no caso de uma indústria, vamos pegar aqui a nossa fábrica de bolo. Digamos que um bolo que eu venda por R$12, eu gaste R$7 para fabricá-lo. Como eu cheguei a esses R$7, isso aqui é um valor hipotético, tá, gente? Não estou trabalhando com dados reais, não. Eu gastei aí com matéria-prima e gastei com mão de obra. Então, nesse caso, o meu custo de R$7 já contempla em mão de obra. Lembrando que eu tenho a opção também de tratar a mão de obra como um custo fixo.
tá? Aí, nesse caso, eu faria duas planilhas, uma do custo variável e deixaria a outra como custo fixo. Quando eu falar de orçamento de resultado, eu vou especificar isso. Mas digamos que hoje aqui no nosso exemplo, R$ 7,00 já é o meu custo final, ok? Agora eu preciso pegar, para cada unidade vendida, eu vou contabilizar esse custo unitário. Então, eu vou importar esse dado lá do meu orçamento de vendas e esse dado vai multiplicar esse custo unitário que eu defini. Aí eu consigo chegar no meu custo total, que é o custo, ou se eu sou um comércio, eu vou falar custo da mercadoria vendida. Se eu sou uma indústria, eu vou falar custo do produto vendido. Aí, para simplificar, porque a maioria de vocês que me assistem não é contador, então vamos dizer o seguinte, o meu custo total, tá certo? Então, quando eu tenho minha receita, que eu já fiz lá no orçamento de vendas, menos o meu custo, certo? Eu vou ter um resultado que os contadores chamam de lucro bruto e que nós aqui vamos chamar, administrador já gosta de chamar diferente, nós gostamos de chamar de margem de contribuição, ou seja, é o valor que eu vou ter e que desse valor eu vou abater as minhas despesas para só então eu chegar lá no meu lucro. Bom, como eu já falei, esse custo ele se divide em custo fixo e custo variável. A mão de obra é um exemplo clássico. A mão de obra é um custo que pode ser apontado como variável, se por um acaso eu pago por unidade produzida, e ela vai ser um custo fixo se eu pago um valor fixo por mês. Se eu quiser saber qual é o custo unitário, então eu vou pegar esse valor fixo no mês e vou dividir pela quantidade produzida no mês. Se a minha mão de obra ela recebe um valor fixo, essa é a forma que eu vou conseguir saber quanto eu gasto. Existem outras modalidades de eu calcular quanto ela gasta para fazer, quanto tempo ela leva para produzir uma unidade ou quanto tempo ela leva para produzir um lote, tá? Uma outra coisa que é importante eu falar é que na ficha técnica, no caso de bolo, talvez eu até consiga dizer qual é a quantidade para um, mas há produtos que eu vou ter dificuldade. Então o pessoal costuma fazer o custo do lote. Digamos que se eu trabalho com maceira, eu tenho uma maceira de 25 quilos, por exemplo, é muito comum o pessoal fazer essa conta. Eu pego essa maceira de 25 quilos, calculo tudo mais que eu vou gastar, somo quanto eu vou gastar com essa massa, quanto eu vou gastar com açúcar, quanto eu vou gastar com tudo aquilo que vai compor o bolo, e depois eu divido esse lote o custo total desse lote pela quantidade de bolos que eu terei produzido. Essa também é uma forma de eu achar o meu custo unitário. Obviamente que cada caso é um caso, cada negócio tem sua metodologia. O que eu posso dizer é que, em linhas gerais, a gente trabalha dessa forma. Muito bem, pessoal. No próximo orçamento, nós vamos falar do orçamento de despesas. E aí, finalmente, a gente vai finalizar com o orçamento de resultados. A gente se vê. Grande abraço.